Mas aí, pessoal da live, a gente vai começar agora o nosso bate-papo sobre RPG e fantasia medieval com o pessoal da Critical Skills. Vou me apresentar primeiro, você já me conhece, mas eu sou a Faye, streamer, cosplayer, advogada, mãe de pet e agora também jogadora de RPG com o pessoal da Critical Skills. É, Estou muito feliz de ter vocês aqui para bater mais esse papo com a gente. A gente teve na semana passada também, retrasada na verdade, uma outra conversa sobre RPG e terror. Então hoje o tema vai ser RPG e fantasia medieval. Então, deixa eu passar a palavra para vocês. Vitor. eu sou o Vitor Otani, sou psiquiatra, eu sou pesquisador aqui e cofundador do projeto Critical Skills e vamos lá, né? Estou muito contente aqui de falar de novo aqui no canal da Face sobre um assunto que para mim é muito legal, né? RPG e fantasia medieval. E aí, Vivian. Olá, meu nome é Vivian, eu sou psiquiatra, jogadora de RPG e mãe de pet, especificamente mãe de coelhos. E estou muito feliz de falar de fantasia medieval, porque, como quem joga comigo sabe, eu sou fã da baunilha. Talvez eu É, explique o que é baunilha no É, decorrer da eu, live. eu fiquei um pouco confusa com a sua colocação. A A gente gente já vai vai, chegar lá. a gente já vai chegar lá, então, combinado, combinado. Então, como eu disse, o tema do episódio de hoje é sobre fantasia medieval. Mais especificamente sobre sua relevância em RPGs, em literatura, elementos, estilos de fantasia medieval. O papo vai ser super completo aqui. Então, eu só queria fazer um pequeno disclaimer, porque a gente claro. fez o primeiro episódio, né, falando sobre terror. Uhum. E geralmente quando a gente pensa em RPG, a gente pensa em fantasia medieval, né? Eu acho que pelo contexto histórico, né, de como surgiu, pelo Dungeons and Dragons, mas também eu acho que tem uma coisa legal da gente poder falar sobre isso, porque toda vez que eu vou falar sobre o projeto, explicar que a gente fala, né, sobre habilidades sociais, saúde mental e RPG, a primeira coisa que as pessoas que não jogam pensam é, mas eu vou ter que me fantasiar, mas eu vou ter que, né, jogar, e aí às vezes fantasia medieval ela tem uma certa barreira ali de Aham. entrada, né? Então, só queria deixar que, apesar de ter começado com isso, a gente sabe que tem muita gente que não curte muito. Talvez mude algumas coisas aqui, quando a gente falar que tem várias possibilidades, vários cenários, né? Eu devo dizer que inicialmente minha visão do RPG era aquela visão estereotipada do mago, o bárbaro, o elfo. E eu, quando pensava em jogar RPG, eu ficava, mas eu nem sou tão fã assim desse tipo de setting, né? Então talvez eu não goste. Mas depois descobri que o mundo do RPG era muito mais extenso do que eu pensava. Mas te falar que depois que eu comecei a jogar RPG, eu comecei até que gostar de fantasia medieval. Começou a me dar um certo apreço. E hoje em dia eu acho que tem seu valor. E você, Vivian, como, né, uma entusiasta aí da fantasia medieval baunilha, né, vanilla? É, minha introdução aos RPGs foi com D&D, né? Não lá atrás, assim, D&D quinta edição mesmo. Mas eu sempre gostei do tema, né, assim, da temática de fantasia. O que é engraçado é que quando a gente fala de fantasia medieval, a gente pensa muito em livro, né? A gente pensa muito em Tolkien, Uhum. em Senhor dos Anéis e tal. Eu não gostava de ler fantasia medieval. Eu tive uma dificuldade enorme para ler a Sociedade do Anel. E aí eu me achava super assim, fajuta, né? Tipo assim, como é que eu digo que eu gosto de fantasia e eu tenho tanta dificuldade de ler Senhor dos Anéis? Eu gosto de ler suspense. Mas quando a gente fala de RPG, de jogo, de temática, eu até jogo outras coisas, mas eu sou casada com a fantasia medieval, né? É meu negócio, é minha cachaça. A gente tem um projeto aqui, por exemplo, na faculdade, né? Eu sou psiquiatra do Departamento de Saúde Mental aqui da Santa Casa. E a gente tem uma disciplina que a gente usa, né, o RPG para treinar algumas habilidades sociais. E acho que uma coisa que eu venho percebendo é que nas primeiras turmas existia essa versão que eu falei, mas sabe que nas últimas duas, né, eles quiseram jogar fantasia medieval, quiseram jogar, né, escolheram, mesmo que nunca tinham jogado, e eu fico Ah, pensando da onde vem, né, essa ideia, talvez por causa do Stranger Things, talvez, né, a popularização aí
por exemplo, com o próprio Critical Role, né, com o Vox Aham. Machina, mas eles escolheram, né, jogar fantasia medieval. Achei isso bem interessante. Que é curioso, porque eu achava que, assim, no Zeitgeist do RPG, assim, atual, era o que tava mais em alta era questões paranormais, investigação, terror, né? E que o RPG da fantasia medieval eles deixaram um pouco de lado. Que o auge tinha sido até na época dos filmes do Senhor dos Anéis, né? No máximo até o Hobbit, e que a gente tava com um pouco de deficiência aí em obras de fantasia medieval. Mas aí eu lembrei que saiu o filme do Dungeons and Dragons recentemente, né? É, é. É, o Game of Thrones também pode Que, ter ajudado. Inclusive, Game of Thrones sim, vai ser um assunto aí em breve também. Vai falar sobre essas diferenças. Aham. vamos Mas eu acho falar. que é muito por como o RPG se popularizou nas gerações mais novas aqui no Brasil, né? Por alguns RPGs nacionais que tem essa temática, né, de Uhum. sobrenatural. Mas lá fora, né, continua sendo D&D desde a quinta edição do D&D, assim, continua sendo o mais jogado, né? Claro, Uhum. obviamente não é o único, obviamente não é todo mundo que joga, mas lá fora ainda predomina, assim, no cenário. Estava vendo que no Japão, o sistema mais popular é o Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, acredita? Sério? Pois é. Isso é Que uma coisa curioso. diferente ali. É. Eu vou manter E. o que eu pensei pra mim. Ah, ok, É, ok. entendi. Entendi. Ok. É. Essa coisa de tentáculos, assim, talvez Que faça um pouco de isso? sucesso lá também, né? Mas, voltando para a questão da fantasia, né? É, eu lembro, assim, o meu primeiro contato com RPG, porque eu sou um pouquinho mais velho, foi com a D&D, com a segunda edição, e aí não tinham muitas outras opções, né? Eu lembro que a primeira vez que me falaram sobre isso, né? Eu comecei a ler o Senhor dos Anéis e eu achei aquilo muito legal e alguém vai lá e me fala assim, olha, dá para você jogar aqui dentro desse cenário. Para mim foi, né, assim, como assim existe esse tipo de produto, né? Assim, como Uhum. assim eu posso jogar e aí meus personagens vão, né, os meus hominhos vão evoluindo, eles vão ficando mais fortes, e então foi muito legal de perceber isso. E aí eu fico curioso, assim, de saber como é que para vocês foi esse primeiro contato com a fantasia medieval no RPG. Uhum. No meu caso, eu É, comecei a jogar RPG com uma campanha customizada, né, de The Witcher em D&D. Então, eu já comecei com um cenário de low fantasy, né? Então, toda a questão mais fantástica do D&D não estava sendo aplicada na nossa mesa. Porque, enfim, por conta das questões particulares do universo Uhum. de The Witcher, que não tem, que a magia é escassa, não é uma coisa tão comum assim, não tem tantas criaturas fantásticas, assim, são mais esporádicas, né? As raças não são tão integradas assim, também não tem muitas. Enfim, de maneira geral, o The Witcher ele é um pouquinho mais pé no chão, né? Por isso eu tô chamando ele de low fantasy. Não é tão pé no chão assim, mas ainda assim é mais pé no chão do que Tolkien, por exemplo. Então eu comecei com um cenário de low fantasy e mas eu sempre tive vontade de explorar o lado high fantasy do D&D, justamente porque eu já conheci o low fantasy, agora eu quero conhecer o high fantasy também. meu primeiro contato foi numa mesa que começou um pouquinho antes da pandemia. E aí, assim, na verdade foi um grupo de um pessoal que fazia fanzine. Não sei se as pessoas ainda sabem o que é fanzine. Eu não vou me alongar explicando isso. Eu É, não sei o que é e aí a gente fanzine. juntou. Também Eu não. talvez, Fanzine é eu quando talvez você não conheça pelo pega. termo. Quando você, sei lá, pega uma música de um anime, adapta para o português e canta. Mais ou menos assim. Já, Faz sei. sentido. Conhecia, mas não conhecia por esse nome. É, e aí a gente juntou para jogar RPG. A gente não sabia assim, o que que ia jogar. Ninguém tinha jogado, ninguém tinha experiência nenhuma. Fizeram a votação, eu já votei por tema medieval, né? Assim, o pessoal ficou entre cyberpunk e medieval. Eu falei, não, cyberpunk não. Porque eu já começava ali minha tendência ao escapismo. Outro spoiler de tema que a gente vai abordar hoje. É, e aí a gente começou e acabou que foi, né? A gente votaram em fantasia medieval e aí a gente foi pro D&D. Essa mesa acabou tendo poucas sessões,
Mas quando eu fui começar a jogar, e aí eu comecei a tentar estudar o sistema e vi que eu não estava entendendo, aí eu comecei a assistir Critical Role. E eu não sei como eu assisti tudo tão rápido, mas eu assisti tudo que tinha na época. E aí eu aprendi a jogar assistindo, né? Então foi assim, já foi bem de cabeça no High Fantasy mesmo. Aham. E aí, assim, a gente vai na fantasia mais tradicional, mas a Faye já começou numa coisa diferente, low fantasy, né? Uhum. E aí eu lembro também que existia uma diferença, assim, eu joguei a segunda edição, depois eu fiquei muito tempo sem jogar, e aí quando eu voltei para a quinta edição, a coisa era mais alta fantasia, né? Mais high fantasy do que era na segunda. E eu lembro que eu achei aquilo diferente, muito legal, assim, né? De poder ter tudo aquilo ali, né? As outras raças, espécies, magia, né? E vendo como aquilo estava, assim, integrando. Eu achei isso muito bacana. E aí, depois eu fui jogar, eu tô pensando qual é um cenário um pouco mais longe ali da fantasia, a alta fantasia, fantasia clássica que eu joguei. Eu acho que tiveram dois cenários que a gente depois pode falar. Um que é o... Gente, eu sou muito ruim com nomes, né? Mas eu vou lembrar o nome. Shadow of the Demon Lord. Né? Ok. O nome É, sugestivo. é um sugestivo. E aí aquela sensação, assim, você não ganha, você só perde por menos, né? Aham. Então é uma coisa sofrida, né? E aí apanha, e aí você acha que salvou, mas não salvou ninguém. É tudo muito trágico. E um outro que eu acho que é muito legal que a gente precisa falar aqui é o Skyfall, né? Hum. Que é um RPG nacional, um cenário aí para quinta edição, com algumas diferenças, e que o próprio Pedroca fala que é um RPG de fantasia trágica. Né? Fantasia Então acho trágica. que é legal de trazer esse conceito também. Mas acho que foram as duas vezes que eu tive um contato mais perto, mais não mais perto, né? Um contato diferente daquela Uhum. fantasia mais baunilha, mais tradicional, quinta edição, Dungeons and Dragons. E aí para mim foi interessante ver que existiam outras possibilidades de jogar. Acho que a gente podia exemplificar os conceitos para quem não conhece os termos, né? Então a gente tem falado aqui do High Fantasy. O que a gente pode falar do High Fantasy? Seria basicamente aquele tipo de fantasia que bebe praticamente direto de Tolkien, né? Então aquela questão dos elfos, de várias raças, da magia como Eu uma coisa acredito que, assim, comum. a alta fantasia hoje, ela é um pouco mais alta do que Tolkien, né? Se eu Ah, for ah, olhar as obras mesmo, a magia, ela é comum, ela é presente na, no universo, mas ela não é tão frequente. ah. Os, os- Quem usa magia, né, nos livros de Senhor dos Anéis, basicamente o Gandalf, É, tem né? Você razão. não vê várias pessoas castando magia. Tem várias criaturas mágicas, né? Você tem várias Aham. raças diferentes, né? Então, assim, você já entra ali no High Fantasy. Mas, claro, o High Fantasy de hoje bebe na fonte do Tolkien, mas a tendência que eu vejo é de explorar Hum. mais isso. O Tolkien ainda puxa um pouco mais pro medieval, Ah. um pouco mais puro, mas ainda com um tom de fantasia, eu esqueci o termo, de surreal, não é surrealismo, tem algum outro termo para isso, mas eu não vou lembrar agora. Uhum. O que é engraçado é que você começar a ler O Hobbit, ele fala, intenção dele é dar a entender que aquele mundo é o nosso mundo muito tempo atrás. Aham. Então você vê que no finalzinho ele tenta dar uma deixa do porquê que no mundo não é assim mais, né? Assim, porquê que algumas raças, porquê que os elfos não estão mais por aqui, enfim. Então existe Hum. esse pé no chão ainda em Tolkien. Ah, Mas no entendi, High Fantasy de entendi. hoje você vê vários, se eu for ler, por exemplo, Dragonlance, for ver alguma coisa dos Reinos Esquecidos, né? Que é o universo que a quinta edição mais utiliza. A magia é Uhum. bem mais frequente, você tem muitas raças fantásticas, eu estava tentando lembrar esta palavra, essas Fantástico. fantásticas. Fantástico. Fantástico. Então, os exemplos seriam, assim, esses universos, né? Dragonlance, Reinos Esquecidos, tem o sistema novo, né, do pessoal do Critical Role, que é o Daggerheart. Like a heart. Você tem uma frequência maior, né, assim, Uhum. é como se a população estivesse, de certa forma, acostumada, né, fosse Uhum. comum ver.
elfos e tabaxis e anões e hobbits andando por aí. E magias sendo castadas. Uhum. Em Senhor dos Anéis ainda é estranho, né? Você não vê, Ah, assim, era um evento anual, ou, na verdade, era um evento de eu anos em tinha, eu tinha a muitos anos, impressão que era um quando o pouco Gandalf mais chegava. fantástico. Então, você está abrindo aí É, meus olhos que eu tinha uma impressão diferente. Então, hoje em é um pouquinho dia, o menos. estado do High Fantasy é ainda além do que a gente estava vendo em Tolkien. Ah, interessante, interessante. Mas aparentemente Eu existe acho. uma discussão aí quase que semântica de onde o Senhor dos Anéis enquadra, né? Então não vamos entrar Sim. nisso. Mas pode ser high fantasy, pode ser ali um mid. Bom, tem uma discussão acontecendo aqui, o pessoal tá comentando. Interessante, interessante. Uma Citaram vez eu vi Eragon, assim que né? Crônicas de é, Nárnia. Também são obras que são fantásticas, sim. mas. Eu Entendi, acho que uma vez eu entendi. vi uma definição que é assim, né? O quanto a magia está integrada no dia a dia, né? Então, Uhum. você pega, por exemplo, a quinta edição, hoje em dia, magia, ela substitui a tecnologia, né? Então, Aham. assim, como é que você acende, né, a fogueira, né? Tem lá a magia. Então, as coisas são muito mundanas, né? E aí, quando você pega um cenário mais de low fantasy, a magia é sempre um evento incrível, fantástico, sobrenatural, né? Causa sempre um espanto. Então, acho que entra um pouco nessa questão dos cenários, acho que de literatura, né? Uhum. E aí, quando a gente vai para o RPG, é um pouco mais difícil de ter essa definição, porque tem que ter magia, né? Uhum. Então, assim, você é um personagem, e dependendo da classe que você escolher, você tem acesso à magia já no nível um. Uhum. Então, eu acho que esse limite ele fica um pouquinho Uhum. mais borrado mesmo no jogo, por conta das regras. Você, né, tá Uhum. ali interpretando um aventureiro, né, alguém que teria acesso a isso. Por exemplo, nessa mesa que eu joguei, que era adaptação de D&D para o universo do The Witcher, tinham magias que a gente não usava porque não eram comuns no universo do The Witcher. Então, magias de ressuscitar, magias que eram extremamente complexas, ainda mais chegando naquele nível do clérigo que ele faz milagres, né, basicamente. Sim. Então, a gente não estava usando isso justamente para se adequar ao setting. E aí, que é uma discussão interessante, assim, né? Você chega num determinado nível em D&D, por exemplo, em que é muito difícil, né, o seu personagem morrer e continuar morto. Dependendo de algumas magias, você pode pegar alguém que morreu há 100 anos e ir lá e falar, olha, Sim. volta, né? Então, o quanto isso também torna mais desafiador para o mestre conseguir criar cenários, desafios, alguma Uhum. coisa que gera, né, esse tipo de situação. Fazendo um outro paralelo, a gente vê, por exemplo, que tem cenários. Aí eu fico pensando assim, o exemplo mais fácil que vem na minha cabeça nesses cenários que juntam, por exemplo, tecnologia com magia, né? Que a gente fala de Hum. Magitech. É Final Fantasy, né? Assim, a É. gente vê essa mistura de tecnologia e de magia e o quanto também isso é um desafio de você integrar ali na descrição, né? Que parte que é tecnologia, ciência e parte que é magia. Como é que você vai mimetizar uma coisa com a outra? Ou às vezes a magia como combustível da tecnologia, né? Seja um cristal É, mágico ou alguma coisa do tipo, né? sim. Então a gente pensou, né, que existe high fantasy, né, alta fantasia, low fantasy, mas essa Magitech, né, uma coisa mais tecnológica também. Mas acho que a gente podia fazer um outro disclaimer de tentar definir o que que é fantasia, né? Alguém colocou aqui, alguém perguntou, né, o que é fantasia. E como eu faço a pergunta, eu posso passar a bola, né, e E deixar vocês falarem, depois eu penso nisso. Eu ia passar a bola pro terapeuta junguiano, mas Oh, meu Deus, tá bom. eu também passo a bola de volta. Tá bom. Quem pergunta, responde. Então, o que que você acha, Vitor? Exatamente. O que que você Eu acha acho que é a definição que da fantasia? quando a gente está, assim, acho que a fantasia de modo geral, né? Mas acho que quando a gente fala de fantasia em RPG, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma coisa bem específica, assim, né? Então, é um mundo fantástico, né? Que coisas fantásticas podem acontecer, coisas que desafiam ali as leis da física, ou com criaturas, ou com magia, e que é basicamente inspirado
na Europa medieval, Uhum. né, e as suas histórias. Então, quando a gente pensa em fantasia medieval, a gente está falando desse nicho muito específico, Uhum. o que é interessante em um certo ponto, porque você consegue, né? Você fala o que que é um dragão, você consegue, um dragão no meu imaginário é o dragão, é o Smaug, né? É Uhum. um dragão ali do Tolkien, ou é um dragão do Game of Thrones, alguma coisa assim. E dificilmente a gente pensa que existiam outras histórias, né, e outras culturas, e outros contos, né, que poderiam ser esse equivalente. Eu acho que agora a gente tem pensado um pouco mais nisso. Só que quando a gente fala de fantasia medieval em RPG, a gente está falando dessa coisa mais eurocêntrica, né, Uhum. desse período, com essas histórias. Então, Você comentou do aham, dragão, e aí eu lembrei de cenários de fantasia de mitos asiáticos, né? De um dragão chinês, de um dragão japonês. uhum, E eu lembrei da nossa mesa de Five Rings, né? em Que breve. em breve. Você consideraria, de certa forma, uma de fantasia o cenário do Five Rings? Segundo os Olha, seus critérios aí estabelecidos. segundo os meus critérios, Segundo os eu acho critérios que que. sim. Eu acho que sim, né? É, eu acho que pensar nessa época mais Japão feudal, né? Seria mais ou menos equivalente ali à Idade Média. Eu acho que tem algumas coisas que estão muito dentro do imaginário. Então, assim, aquela coisa de espada e cavaleiros, né? Os samurais e honra Uhum. e sem armas de fogo, né? Uma coisa pré-industrialização. Acho que esses criaturas fantásticas, acho que esses conceitos, se a gente estender, dá para a gente considerar Lenda dos Cinco Anéis como sendo fantasia medieval asiática, oriental. Vocês ouviram aqui primeiro. Five Rings é fantasia medieval. Eu acho, hein? Alguém pode discordar, mas É, olha, na minha opinião, eu acho eu que sim. definiria de uma forma meio simplista, assim. Fantasia é tudo que foge do mundo real, né? Do cotidiano. Entra um pouco na coisa do escapismo, mas eu diria, assim, que Lenda de Cinco Anéis é fantasia. E a gente teria, por exemplo, também fantasias modernas, né? Tem aquele filme do Will Smith que eu não gosto muito, mas é um exemplo de fantasia moderna. Saiu na Netflix tem um tempo. Filme do Will É um Smith. filme que mistura Hum, exatamente esse estilo de fantasia medieval, só que é no mundo moderno. É, sim, é bem esquisito o Eu filme. quero muito falar aquele eu também. Men in filme. Black. É, eu quero muito falar aquele filme do Loucuras na Idade Média, mas não é com o Will Smith, mas você ter falado do É, não, é um pouco moderno mais me recente. lembrou uma questão do Isekai também, né? Sim. Alguém colocou aqui, Que Bright. É Bright. esse? Right, esse aí mesmo. É. Eu não vi, você acredita? Eu vi que falaram mal, e aí eu não vi. É meio Eu esquisito. nem fiquei sabendo do Você lançamento. vê como eu sou facilmente influenciável, né? Por isso que eu não vejo esses reviews antes de ver o filme. Senão eu falo, não vou. Queria fazer uma pequena correção que eu chamei The Witcher de Low Fantasy, mas tem uma categoria que descreve melhor o The Witcher, que é o Dark Fantasy. Boa, a Então, gente pode falar. que comentaram É, sobre Berserk no chat e a questão do Dark Fantasy surgiu muito forte na minha mente. E aí Então, essa fantasia, existe alguma magia, existe né, assim, algumas, coisas que fogem uhum. Mas eu acho que o ao foco cotidiano, principal, mas né, dessas geralmente obras. Desculpa, pode isso, falar. é assim, é o tema, né? O tema mais sombrio, o Uhum, tema mais pessimista, uhum, e acaba que tem um pouco menos de magia nesses universos, justamente porque a magia acaba deixando as coisas muito otimistas, assim, você resolve as coisas com uhum. magia. Então, nesses cenários de fantasia um pouco mais dark, a magia, ela é um pouquinho suprimida. Acaba que a condição humana é o tema principal e a magia é só o pano de fundo. E às vezes, na verdade, você comentou na questão do otimismo da magia. Em alguns settings, a magia tem um teor pessimista, né? Que a magia veio para estragar o modo de vida, para dificultar as coisas. Então, seja criaturas fantásticas que vieram para escravizar a humanidade, ou então fazer demandas. Então, a magia, ela também pode ser. Também tem um fator pessimista nessas histórias, né?
Eu acho que o Acabam Grim sendo Dark, aventuras né, menos essa heróicas, né? temática, Aham, é, sim, sim. é, você tem menos essa sensação de que você ganha, você conquista alguma coisa, né? Uhum. É, eu fico com a sensação de que, assim, é sempre definido pela quantidade de sofrimento que o seu personagem e, consequentemente, né, o jogador, ele tem durante a sessão. Então, é sempre você apanha, você foge, você quase morre, e aí você vai fazer alguma coisa, você acha que deu certo, mas na verdade você invoca, né, um demônio, e aí você não consegue, né, é, salvar as coisas. Então, acho que tem esse tom meio Sim, pessimista, né, esse sim. tom completamente dark, né, assim, sombrio. Como é que a E gente é, conciliaria uma história com um teor tão pessimista numa mesa de RPG? Ah, eu tenho um exemplo bom. Que inclusive mostra que o sistema ele não está preso a um tipo de fantasia e que os Uhum. limites entre esse tipo de fantasia não são assim marcados em pedra. Uhum. Se eu pensar em D&D, D&D é claramente alta fantasia. Mas se você for jogar Curse of Strahd, Maldição de Strahd, Uhum. você tem fortes toques, né, de Dark Fantasy ali. Uhum. É um cenário bem mais pessimista, um cenário bem mais cinza, que explora muito essa questão, né, assim, do perder um pouquinho menos. de, eh, Raramente você vai ganhar alguma coisa em Curse of Strahd, você vai perder um pouquinho menos ou mais. E assim, mesmo que haja a magia, que haja o sistema, alguém no chat ali falou, né, sistema de magia duro e sistema de magia suave, soft. Estou tentando traduzir em tempo real. uhum, É, Você ainda consegue trazer sistemas de Dark Fantasy para um sistema que usa muito a alta fantasia. Uhum. E a própria mesa que você jogou, né? Era um D&D adaptado. Aham, sim. uhum. Acredito que entraria nesse. Era só sofrimento. Por isso, a minha pergunta sobre. E como é que fica o jogador, né, que pensa nesse sistema de fantasia medieval com um tom mais otimista, quando vai jogar uma mesa em que a magia ela só vem pra atrapalhar, pra destruir a sua vida? Como é que a gente fica nessa questão das expectativas versus Ah, a a gente realidade da fica mesa, arrasado, né? né? Fica arrasado, fica Fica arrasado. Triste! tristíssimo. A gente fica É, triste. mas acho que a gente sempre fala daquela importância da sessão zero, né? Então, a Sim, sessão que sim. você vai lá e fala assim, olha, esta é uma mesa de, né, low fantasy ou grim dark, então assim, vocês vão sofrer, vai ser desse jeito. Eu lembro que quando eu fui jogar é, a mesa de Shadow of the Demon Lord, a primeira sessão foi, olha, isso aqui não é D&D. Vocês vão morrer se vocês escolherem errado, né? Vocês vão sofrer, né? Os inimigos, eles são mais fortes que vocês, vão ter que pensar muito bem. E vocês não ganham, vocês no máximo ficam com uma vitóriazinha agridoce ali. Aham, Então, né, setou ali todas as expectativas e a gente foi lá e a gente se divertiu com essa angústia, né? O aham. sofrimento. Eu acho que às vezes a gente vai por uma mesa sem ter essa sessão zero, sem equilibrar isso, e às vezes é muito frustrante, né? Então, Sim. ah, eu fico pensando que assim, eu vou para assistir um filme que é, sei lá, Monty Python, e na verdade eu estou assistindo, sei lá, Alien. Né? Minha expectativa foi meio frustrada ali. Mas eu acho que é tudo uma questão de conversar, porque eu acho que dá para ser divertido dentro disso. E aí eu acho que tem que ter, né, aquela coisa que é muito o quanto o mestre, ou quanto os companheiros também, né, os jogadores, né, eles estão se observando e tentando entender que o sofrimento do personagem não pode ser transportado para o sofrimento do jogador. Se for isso, alguma coisa não está muito legal, né? Então a Uhum, coisa pode degringolar em algum momento. uhum. A gente joga uma mesa offline, já foi uma campanha longa, né, uns 3 anos. E a gente começou falando, a gente quer sofrer. Bota os inimigos mais difíceis, bota as regras, né, impossíveis. E aí chegou no ponto que a gente falou, não, a gente não quer sofrer tanto, Chega né? de Você sofrimento. também não. Não, Chega! não aguento mais. Deixa a Não gente aguento ganhar um mais. pouquinho, né? É o Rafael, se estiver vendo aqui. Não Eu chega, ia né? A falar gente. dessa mesa agora. Exato, assim, não, deixa a gente ganhar um pouquinho a gente nunca ganha. Uma Aí deu vitória. uma equilibrada de novo e ok. Então, acho que é isso. Mas a gente pediu, assim, queremos uma campanha bem desesperança, o mundo tá acabando. Aham. É engraçado porque eu ainda não entrei, na verdade. Eu tô para entrar
Eu tô naquela via marginal que entra na avenida. Tô pra entrar nessa campanha. E aí, todo mundo falando, não, todos os personagens ficam maus nessa campanha. E eu falei, ah, será que é uma campanha moralmente cinza? Muita coisa assim. E aí o Rafael foi me explicar o tom da mesa, e na verdade, não muito. A mesa não é muito moralmente cinza, no sentido de que, assim, vocês vão batalhar contra um monte de orc, esses orcs, eles são maus, né? Não tem área cinza. A questão é uma mesa pessimista. Então, o Uhum. Rafael, ele tá trazendo pessimismo, né? Aí a dose que ele bota de pessimismo já é outro É. tópico. Você Agora. jogou já uma Hã? fantasia, outra mesa de fantasia mais high fantasy, mais otimista, assim? Eu, curiosamente, né, meu contato com fantasia medieval, ele foi quase que unicamente é, a campanha do The Witcher. Eu joguei umas outras campanhas mais curtas que eu tive um pouquinho de contato. Joguei Pathfinder, né? Quinta edição. Uhum. Então, confesso que depois de ter ficado tanto tempo nessa campanha longa de The Witcher e eu fui pro Pathfinder, eu vi um Goblin, eu fiquei surpresa. Eu fiquei, meu Deus do céu, não é pra ter. Eu não tava acostumada, né, com esses elementos mais fantásticos, né? De uma cidade em que tem Goblin, tem Kobold, tem, enfim, todo mundo ali né, no mercado, na praça. Eu confesso que eu fiquei bem surpresa, mas ainda não joguei. Tá aí uma coisa que eu tenho vontade, inclusive, de jogar uma campanha de fantasia de D&D assim, puro, sabe? Eu tenho uma certa Uhum. vontade de fazer isso porque eu não tive muito contato, né? Eu joguei uma de Pathfinder, joguei um pouquinho de um D&D também adaptado, mas não adentrei muito nessa fantasia mais alta. Então posso dizer que meu contato com fantasia é o Dark Fantasy. E Anotado. anotado, anotado, anotado. Anotado, anotado. Vamos Anotado. fazer acontecer. Uma fantasia bem baunilha, de edição, Pois assim, Eu é, esqueci de explicar quando a É, gente estava falando de alta fantasia. Quando eu digo baunilha, é isso. Alta fantasia, dragões, princesas, o magia. básico, Isso aí né? é a o baunilha. básico. É. O Vox básico Machina. que tá ali na nosso imaginário quando a gente pensa em É. fantasia. E aí a Mas. gente tem o low Aham. fantasy, né? Que eu acho que, assim, pelo que eu tô vendo aqui, seu chat já entende um pouquinho, que low Uhum. fantasy não quer dizer que é um tipo pior de fantasia. Aham. É uma fantasia em que a realidade não tá tão suspensa. Uhum. Então, eu acho que o exemplo mais fácil de entender é Game of Thrones. Aham. É fantasia, não é simplesmente medieval. Uhum. Existem criaturas fantásticas, existe magia muito escassa, mas os temas são principalmente temas humanos, né? Os Aham. problemas são principalmente Uhum. humanos. As intrigas são intrigas humanas, né? É, as fantasias, elas acabam, como comentaram, ela acaba se misturando, né? Fica bleeding uma na outra. Então é um pouco difícil dizer onde começa, onde termina. Mas é parecido com a questão do Dark Fantasy, né? Em que o tema é mais temas humanos, né? Condição humana, só que não necessariamente com esse viés pessimista. Tá? Então, comentaram do Game of Thrones, né? Que é um dos exemplos mais, como você comentou do Game of Thrones, um exemplo mais conhecidos. Que a magia não é um lugar comum, né? Que esses elementos fantásticos não estão Uhum. tão normalizados. As pessoas que vivem nesse mundo ainda ficam meio assim, uou, quando vem uma magia. Tá tendo uma Sabe que discussão eu no fico chat sobre pensando? Harry Potter, especificamente. Sobre Hum, ser low fantasy ou high fantasy. Eu acho que é um mundo em que os dois conceitos podem conviver, justamente pela divisão, né, entre o mundo dos bruxos é, e o mundo dos humanos. É. eu acho que como, né, os personagens principais eles são os bruxos, né? Aham, Eu Uhum. tenderia a ver mais perto ali do High Fantasy, porque aí, né, assim, concordo. a magia tá ali para fazer tudo, acender luz, fazer tudo isso aqui. Ali dentro de Hogwarts tudo funciona, né, por magia. É onde a É, maior parte da história se dá, né? O Sim, universo da sim. história é isso. é. Então acho que eu pensaria mais ali puxando pro High Fantasy mesmo, né? Se fosse, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa aqui, né, no mundo normal, e aí eu tô descobrindo que existe outra coisa, vai aparecendo muito sutilmente, eu acho que aí seria uma coisa mais low, Uhum. né? Mas como o personagem principal ele já é, né, um bruxo, e depois boa parte da história se passa mesmo em Hogwarts, eu acho que tá mais pra um High Fantasy. Você sabe algum Eu exemplo de queria fazer. cenário de low fantasy, de RPG? Então, eu ia trazer um que não é uma fantasia medieval, mas a gente já jogou,
e que eu acho que tem muitos paralelos, que é Duna. Uhum. Então você tem ali uma coisa que é extremamente humana, política, né? Os desafios ali. Tem alguma coisa ali com as Bene Gesserit, né? Que fica meio perto ali do que seria, né, uma magia, mas ela é muito pouco, são só algumas pessoas, mas tem o potencial para mudar toda uma narrativa ou uma cena. Então Ela eu é acho que quando mais eu penso num grounded, cenário né? de é, então é aqui e ali uma coisa mais pontual e é sempre uma coisa que quando acontece, eu falo, nossa, eu não Aham. acredito que ela conseguiu usar a voz para mudar a opinião da pessoa ali dentro Então, dessa discussão. assim como vocês escutaram aqui que Five Rings é fantasia medieval, trazemos também que Duna é fantasia medieval. Oh, Fantasia tá um bom. low fantasy. Nós nos comprometemos. Aí já estamos, Eu ia falar de já Dark começando a me Sun, comprometer. mas uma pessoa se adiantou ali no chat. Dark Sun é um dos cenários mais antigos, se não for o mais antigo de D&D. Eu Eu não, tenho, e como eu não me aprofundei nele, eu não sei dizer se ele é low fantasy ou se ele é dark fantasy. Mas eu acho que ele é meio low fantasy, tem uma coisa da Novamente, magia ser né? menos As frequente. definições é. acabam. Isso. Tem uma coisa muito assim do uso da magia ser restrito, né? De Uhum. você ter pouco acesso a itens mágicos, né? É, antes que eu me comprometa mais, é como Mad Max, mas não é Mad Max. Mad Max não é fantasia medieval. Estamos cada É, vez mais indo é, para um lugar curioso. Mas eu acho que a gente sim. pode chegar nesse conceito de o quão lugar comum é a fantasia nesse mundo, né? Se for uma coisa mais comum, a gente vai para high fantasy. Se não for tão comum assim, a gente vai para low fantasy. E se for desesperador, a gente pode ir para dark fantasy. A gente pode ir pro Dark Fantasy. E aí, assim, eu falei, né, do Skyfall, que é uma coisa interessante a gente discutir, Uhum. porque ele entra ali, talvez, né, um high fantasy em alguns momentos, né, uma coisa mais dark, mas acho que tem uma coisa que é essa fantasia trágica, né, que assim, o mundo vai acabar, a gente só não sabe quando. Na verdade, se a gente parar para pensar, o nosso mundo também é assim, né, ele Isso é vai acabar, verdade. só não sabe quando. Em 5 Mas bilhões de lá você anos o vê Sol vai. é, Aham. caindo, né? A ilha vai cair. O céu vai cair em algum momento. Eu acho que uma coisa que muda muito, assim, o jeito da gente pensar na fantasia é que não dá para ressuscitar ninguém. Não tem magia de ressuscitar. Então, todas as escolhas, as decisões, elas têm um impacto muito maior porque você sabe que se o seu personagem morrer, ele morreu, né? Não tem como trazer de novo. E isso pode acontecer, sei lá, tô andando, caí do prédio ou da torre, né? Igual o Game of Thrones, morreu, acabou, né? Uhum. Não volta mais. Eu acho Até no próprio Game of que Thrones, né, a questão da ah, ressurreição é tratada de um jeito, um tabu supremo, quando volta não volta tão direitinho assim, ao contrário da ressurreição completamente mágica de D&D, né, por sim, exemplo. sim. E aí tem, né, essa questão de como a gente consegue trazer, então, assim, a gente fala de fantasia medieval, mas que tem várias coisas que a gente consegue colocar ali, né? Então, a gente está jogando uma outra campanha em que tem uma questão, assim, é super high fantasy, né? Então, magia aqui, bola de fogo ali, pula, né? Coisa, dragão que voa e você consegue montar em cima do dragão, enfim, né? Todas aquelas coisas ali Uhum. mais classiconas, meio clichê, mas com uma pegada também meio... tem a magia que impulsiona algumas coisas tecnológicas, mas isso consome o mundo, que é altamente inspirado aí, né, em alguns plots de Final Fantasy. Uhum. E como que, né, você vai lidando com essa informação. Então, eu posso usar magia, posso ter coisas fantásticas, mas a que custo? Né? Uhum. Qualquer semelhança com o nosso planeta né, mas Mera coincidência. mera coincidência. E você jogou outros cenários também? Eu acho que de fantasia, quando a gente fala de fantasia medieval, não, basicamente alta fantasia, um tempinho em Maldição de Estrade, né? Assim, ele bebendo um pouquinho da Dark Fantasy, Uhum. mas primariamente, como eu disse, eu sou casada com D&D, então é basicamente o que eu jogo. É basicamente a minha experiência. Inclusive, voltando à questão do meu costume com o Low Fantasy, quando eu fui no D&D e eu vi que era possível você ser
outras raças que não humano, confesso que eu fiquei chocada. Eu fiquei muito surpresa e inclusive quero um dia experimentar aí ser de outras raças. Ser Tiefling ou ser, enfim. Parece Pois um é, mundo, a experiência obrigatória. exatamente. Inclusive eu não joguei o Baldur's Gate ainda, né? Então, meu conhecimento aí das classes e das raças é bem limitado. A gente pode dar um jeito nisso. A gente pode dar um jeito nisso. Mas sabe que tinha muito isso, assim, né? De que assim, ninguém escolhia jogar com humanos, aí nessa versão nova do D&D, eles têm algumas coisas a mais, né? Aham. Se você escolher um humano, tem algumas desvantagens, mas tem uma vantagem que é, assim, você consegue ter mais coisas para tentar incentivar. Porque a gente fala assim, vou jogar com o quê? Sou humano, se eu vou jogar fantasia, Eu eu já acho que sou você, humano, sei porque eu não lá, posso ser uma coisa muito é, mais legal. exatamente, você é um goblin. Por que não? Eu acho que tem Então, um fenômeno que, assim, tem dois tipos de pessoas que jogam de humano. Os muito iniciantes ou os muito experientes. É uma bell curve. É, porque assim, é a pessoa que tá entrando naquilo ali, ela não tá acostumada com essa suspensão de realidade, então ela Aham. acha que vai ter alguma dificuldade para interpretar algo que não seja humano. E o combeiro infeliz que sabe que o humano tem, né, desde a quinta edição normal já tem isso, não sim, precisa ser no mais recente, não. Você vai ver que o Rafael ele praticamente só joga de humano. é, O combeiro sim. também prefere jogar de humano. Mas Não, ser acho que humano tem é bom, várias ser humano é possibilidades. bom. É, eu tenho gostado, assim, De jogar de humano. de ser humano, assim, eu acho que, ok. Mas é muito o que você falou, depois que a gente experimenta várias coisas, a gente volta ali pra aquele lugar e, e acaba combando bastante. É, eu não voltei ainda não. Ainda não volta. O que você Não, costuma eu acho que eu não jogar? tenho, no meu D&D Beyond, acho que não tem um humano. É, eu gosto muito de Azimar. Ah, eu Engraçado, porque eu não joguei. gostava no começo. Eu joguei uma vez de Azimar, que foi a campanha curta que eu mencionei. E, na verdade, eu achei quase que indissociável de humano, né? Então, Uhum. só que É, um pouco mais celeste. Pelo menos o jeito que eu joguei não foi tão fantástico assim. No máximo, de vez em quando eu abri uma asinha, né? É, eles dão Então, uma nerfada, né? Assim, aham, porque ter asas em D&D é uma coisa complicada se você aham. der logo do começo. Mas minhas raças favoritas são Tiflin e Azimar. Ah, maneiro. sabe que tem um outro tipo de cenário que agora eu lembrei. Eu tenho um suplemento, eu não tive ainda a oportunidade de jogar, é um suplemento Green Goblin, talvez a editora, preciso lembrar o nome, Aham. e que chama Isekai. Então, Isekai. é um Isekai, em que você e você é Aham. transportado por um mundo medieval e tem todas as regras ali para você ser você, uma Eu acho pessoa que o normal ainda. fenômeno do Isekai é uma coisa interessante de explorar na fantasia medieval do É, RPG. Assim, nos animes e nas light novels, a gente já tá saturado disso, ninguém aguenta mais Isekai. Né? Inclusive a moda já passou um tempo. Mas eu sinto que no sim. RPG ainda temos aí um espaço interessante pra jogar uma mesa de Isekai. Pois é, assim, e aí eu nunca tive a oportunidade. Talvez seja uma coisa interessante, porque é isso, assim, é que você falou, assim, passou um pouco a moda, né? Todo mundo já entendeu, né? Eu lembro da história quando falava, o filme novo do Mario vai ser um Isekai, né? Porque ele vai ser transportado para lá. E todo mundo, não, de novo essa história, chega, né? Mas eu acho que é, é um cenário que dá pra gente fazer. E o outro que eu fico pensando, que não tem, eu não sei nem como definir assim, né? É o Dungeon Mesh, Ah, do da que Aham. tem também, né, algumas coisas, outras regras, e aí na esteira disso vieram, né, alguns sistemas trazendo, por exemplo, regras para você caçar e cozinhar Aham. os monstros, né? Como é que você ganha poderes com isso? Isso também eu ainda não joguei, fica ali na fila para testar outros cenários de Esse vai fantasia ser medieval, mas sensacional. é, Esse vai ser esse sensacional. é um que está ali na fila. Aham. É, eu acho que, trazendo esse tema de secar, a gente pode entrar um pouquinho no porquê jogar fantasia. Uhum. E aí eu vou introduzir falando por que que não me enche tantos olhos jogar de Isekai. Porque eu não quero ser eu quando eu tô jogando RPG. Eu já sou Quero eu, ser a né? coisa mais. Eu quero fingir que eu não tô me projetando naqueles personagens, né? Então, por isso que eu Pode gosto da ser. baunilha, por isso que eu gosto do high fantasy, porque quanto mais deslocado do meu cotidiano for, pra mim, melhor.
Isso linka com o que o Vitor mencionou no nosso bate-papo passado, que quando teve a oportunidade de introduzir o RPG pela primeira vez para um grupo de pessoas e sugeriu que todo mundo jogasse como eles mesmos, uma ficha de você mesmo, as pessoas ficaram mais travadas. Será que isso aconteceria no Isekai também, de certa forma? Eu acho que sim, eu acho que se você. É que ainda tem a coisa do cenário, né? Assim, você é você, mas o cenário, o contexto todo é muito Uhum. diferente. Então, talvez isso dê uma minimizada. Mas acho que você teria que jogar com uma pessoa que não é você, Aham. levado para esse mundo. Porque eu acho que tem uma coisa de você falar, as pessoas estão me julgando, né? Assim, não é a Uhum. minha ficha, porque tem o meu nome, tem as minhas características, Uhum. então eu não vou roubar o coleguinha, porque as pessoas vão achar que sou eu que estou roubando, né? E aí dá essa travada. Então todas as minhas escolhas, as minhas decisões, elas passam por um filtro moral, social, que o jogo ele não se propõe a isso, né? Assim, a gente Uhum. está falando de fantasia medieval, que você fala, eu vou pegar uma espada e vou sair tacando bola de fogo e dando espadada na pessoa do outro que é inimigo ali, né? E acho que a parte da diversão tá nesse escapismo. Mas eu não sei, eu fico curioso mesmo para testar. Ai, tá aí uma oportunidade para a gente testar na pesquisa mesmo. Será que a gente vai ter a mesma resposta de não Uhum. imersão se a gente estiver falando de um Isekai? Talvez. E Alguém aí eu perguntou vou se tem revelar o RPG real de. motivo de Pode eu falar. estar aqui hoje. É que eu queria ouvir o Ah, Vitor explicando um pouquinho sobre escapismo. você queria ver ficando sobre escapismo? É. E... Eu acho que assim, tem uma coisa que é o quanto que a gente consegue ter atividades que são psiquicamente restaurativas, né? E o quanto a gente considera aquilo, antes considerava como sendo, você tá, você devia estar produzindo, né? Acho que isso é uma coisa que a gente ouve muito assim, quanto que a gente vai, o que que a gente vai fazer no final de semana? Tem que acordar cedo. Por que tem que acordar cedo? Porque você tem que ser produtivo. Mas eu quero ficar aqui dormindo. Não, você não pode ficar dormindo porque você precisa, né, ser produtivo. E aí eu acho que existem algumas formas de você ter um tempo de você se restaurar, né? E que a gente faz isso, às vezes, com atividade física, a gente faz isso com, sei lá, atividades de lazer, mas, por exemplo, ir assistir um filme é um escapismo, Uhum. né? Você consegue buscar um alívio de alguma questão que está te trazendo ali, sofrimento, angústia, ansiedade, e aí você se distrai buscando um alívio, né, fora da realidade. Então, algumas formas que a gente vê sei lá, série. O que você vai fazer? Vou sentar aqui e vou ficar assistindo uma série, e de preferência uma série que eu não precise pensar muito, e aí então eu escapo dessa responsabilidade, do estresse, dos problemas da vida real. Eu vou, sei lá, ler um livro, né? Eu vou jogar videogame, né? Então eu vou me imergir aqui em um cenário de The Witcher, que eu pelo menos estou sofrendo ali, eu não estou sofrendo na vida real. E Uhum. uma das coisas que a gente vê que é um escapismo interessante, né, são através dos jogos. Então a gente tem estudado muito o quanto os jogos eles podem, e aí pensando em jogo de tabuleiro, jogo de videogame, RPG, o quanto eles podem ser ferramentas, não é que eles servem para isso, mas eles podem ser ferramentas que esse escapismo pode ajudar, né, na promoção de saúde mental. E aí, quando a Uhum. gente fala, acho que de RPG, esse escapismo é interessante porque você consegue trazer um outro tipo de conexão, socialização, né? A gente vê aí o ponto assim, eu conheço pessoas que jogam RPG comigo, né? Agora jogam online, mas que eu nunca vi pessoalmente, né? E que eu considero, tipo, muito próximas, né? Porque a gente já matou vilões, salvou mundos, né? Morreram ali colegas, personagens, e a sensação é, nossa, a gente viveu muita coisa junto. Então, acho que quando a gente pensa em escapismo, tem um lado que é meio falar, está fugindo da realidade, mas a gente está Aham. falando também de alguma coisa que é você criar um ambiente saudável em que você não precisa se preocupar ali com aquilo, se não é uma coisa urgente, e que isso pode também servir para promover sua saúde mental. É isso. Acertei, Vivian? É isso. Eu acho que acertou.
Tem uma. Eu vou fazer uma referência um pouco distante agora. Mas tem uma música de Steven Universe que se Steven chama Universe. Escapismo. E eu não entendia por que que essa música se chamava Escapismo até umas semanas atrás que eu fui estudar um pouquinho sobre escapismo. Eu entendi. Porque na letra ele não fala. Eu vou pedir licença para falar da letra dele um pouquinho. Aham. Ela fala basicamente: Eu acho que eu vou ter que encarar que nesse lugar terrível eu não deveria mostrar nenhum sinal de dúvida. Mas forçada contra a minha vontade, eu sinto um pouco de dor que eu preferia não sentir. Eu preferia estar livre. E ela repete livre, livre, livre várias vezes. Livre daqui. Então, o mecanismo do escapismo é um pouco disso, né? Você tem uma realidade dura Uhum. e talvez um lugar um pouco ah, mais confortável, né, para onde escapar. E aí a linha entre o disfuncional e o benéfico tá no grau, né? Na intensidade, na Uhum. frequência e nas consequências disso. E como é que É. vocês veem assim a questão do RPG medieval e suas características particulares em relação a essa questão do escapismo? Eu acho que, é, voltando para a primeira coisa que eu falei na live, né? Assim, é por isso que eu gosto. Porque é fantástico, né? Porque é diferente do cotidiano. É, assim, eu nasci para matar dragões, mas eu tô tendo que mandar e-mail. Então, sistemas Exatamente. mais realistas não saem tanto, né? Você não consegue se distanciar tanto do cotidiano. Então, eu acho que a fantasia, além de trazer ter esses temas, né? Assim, temas heróicos, Uhum. a própria coisa da jornada do herói, a sensação de progressão, a sensação de crescimento. Eu acho que, pelo menos para mim, né? É por isso que, para mim, eu acho que é tão importante, assim. Eu acho um tema tão rico para se explorar quando a gente pensa em tentar promover saúde mental com RPG. Não, eu concordo, assim, né, que a clássica, né, do herói que vai lá e tem aventura, né, e tem desafios, e aí mata o dragão, e aí volta, né, então toda essa coisa aí da jornada do herói, ela é colocada muito clara ali, muito direta na fantasia medieval. Então, claro, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas de modo geral, né? Você, ainda pensando nessa coisa aí do escapismo, né? Você tá num outro mundo que você tem poderes, né? E que você vai salvar, então essa coisa mais tradicional de que você é, salva, né, a cidade, ou sei lá, o reino, né, do dragão, você ganha recompensa, eu acho que tem um apelo importante ali, e por isso que esse sistema, ele ainda existe. Não é porque a gente fala assim, o sistema medieval, né, o sistema medieval parece que eu tô falando de uma coisa meio bancária, sei lá, assim, classe social, mas de fantasia medieval de RPG, ele vai acabar, vai ser substituído, vai estar em crise, vai entrar outros sistemas, por exemplo, vampiro, né, ou lobisomem vão substituir, ou, né, depois investigação, né, eu acho que eles ganham em espaço, sim, Uhum. né, mas é isso, aí você vai falar com as pessoas que nasceram depois de 2000, e quando você fala, vocês já jogaram RPG? Não, nunca jogamos, o que que vocês querem jogar? Dungeons and Dragons. Dá uma sensação de, opa, né? A É fantasia medieval, ela o que vive. você mencionou do apelo, eu acho que é bem interessante, porque você se sentir o escolhido, né, numa missão, é Sim, uma coisa que apela bastante ali pro ser humano. sim. Eu quero ser o herói, né? Uhum. Como eu não consigo ser aqui na vida real, porque eu tenho que ficar trabalhando, né? Manda Então, bem. pelo menos na fantasia, né, eu vou lá e eu consigo. É bom se sentir especial às vezes, né? Colocando É, aqui você é do assim, grupo de a gente vai. heróis, você. É, Uhum. um dos movimentos mais legais, assim, é quando você está jogando algumas sessões e aí o mestre vai lá e pergunta: qual é o nome do seu grupo? Fala, nossa, né? Tipo, eu tenho um grupo, tem um nome? Como assim, né? E geralmente as pessoas ficam ali debatendo, discutindo qual que vai ser, mas é uma coisa interessante, né? Que você vê, parece uma coisa pequena, uma coisa boba ali dentro de um jogo, e não deixa de ser, né? Dentro do jogo, mas acho que é a projeção do caramba, né? Assim, eu vou conseguir aqui no jogo ter alguma coisa tão especial que os meus, né, amigos, a gente vai ter um nome, a gente vai ser conhecido por um coletivo, né? Acho que isso é legal.
Esse apelo do reconhecimento em game, ele é É. muito forte. E eu sinto que na fantasia medieval é mais possível fazer isso do que outros sistemas. Principalmente sistemas de terror, como você citou, né? Vampiro, lobisomem. Ninguém valoriza o personagem lá. Você não vai ser conhecido como, o herói que... Não. É, é. Aí a Eu acho gente que a coisa projeta da outras vinculação, coisas, né? né? Aham. É, eu tenho outros temas para abordar, Exatamente, a mas acho que projeção a é coisa da outra. vinculação é muito importante, né? Assim, pô, a gente matou um dragão junto, isso é, Aham. sei lá. Eu É por sinto isso que quando a gente que... joga, Não, perdão. eu falo muito que, assim, eu gosto muito do combate, eu acho essencial o combate na, no RPG de fantasia medieval, porque por mais que a gente esteja treinando habilidades sociais, né, habilidades sociais envolvem fazer diplomacia com algumas coisas, é, a ideia de enfrentar um combate em grupo cria uns vínculos, assim, cria uma Uhum. ideia de vinculação que eu acho muito legal. Ainda em comparação com esses sistemas que a gente citou, eu sinto também que o escopo das ações é muito mais heróico, é muito mais lendário e também é em larga escala. Então, eu sinto que na fantasia medieval você também se sente mais importante, não só pelo reconhecimento dos outros NPCs ou da população em game, mas também pelo nível dos deeds que você faz, né? Matar um dragão, em conjunto vocês derrotaram um bando de goblins, Então eu sinto que essa questão é bem interessante também. Você não chega a atos de heroísmo tão altos em outros settings. Falando do caso do D&D, né? Não entrando em Dark Fantasies ou coisas do tipo, que aí não tem muito heroísmo não, é mais pessimismo mesmo. E tem seu lugar, né? Assim, Sim, sim. tem temas que são interessantes de abordar, tem habilidades que são interessantes de desenvolver em cenários pessimistas, assim. Mas, enfim, não é Pensando mais aqui nos cenários clássico da heróicos, aventura. né? Em Isso. cenários de que outros cenários vocês veem possíveis no mundo da fantasia? A gente comentou dos cenários heróicos, comentou dos cenários mais pessimistas, mais introspectivos, né? De questões humanas. O que mais a gente pode fazer nesse mundo tão rico que é o da fantasia medieval? Tem um, né, que é aquela coisa mais steampunk, assim, né? Uhum. Então é um visual mais vitoriano, né, que tem aí um- umas misturas aí de engenhocas, né, de coisas mais assim, engenharia com vapor e que tem um certo apelo. Eu Chrono Trigger. confesso que eu acho que Chrono Trigger. Eu acho que eu não joguei Chrono Trigger, não terminei Chrono Trigger ainda, eu tô jogando agora, vocês acreditam, né? Assim, e mas em RPGs eu nunca joguei, assim, embora eu goste muito da estética, assim, né? Eu acho a estética muito legal. Ainda mais as Eu ilustrações da também não Akira joguei Toriyama, ainda. né? As engenhocas ali. É, Mas É, o que eu gosto do Chrono Trigger é justamente essa junção da fantasia medieval mais clássica com essas engenhocas. Porque geralmente você vê essas engenhocas em cenários, como você comentou, né? Inspirados em Final Fantasy, a coisa mais Magitech, ou até vitorianos indo pro steampunk. Mas na fantasia medieval, ali naquele cenário de feudo, de vilas, eu não conheço tantas assim que também tenham engenhocas. a gente tem o cenário de sim. Eberron em D&D, Uhum. que é exatamente isso. A coisa do steampunk é de onde vem a classe do artífice, né? O Uhum. artífice, ele saiu primeiro nesse livro de Eberron. E é engraçado que eu nunca joguei Eberron, eu nunca joguei nada com o tema steampunk, mas minha personagem na nossa campanha de D&D, que Corre nos Reinos Esquecidos, né? Que é o cenário mais baunilha que tem, ela é um artífice. Só que eu não quis misturar tanto o tema porque seria a minha personagem. Aham. Né? Aí eu falei, tá, eu vou jogar um negócio de steampunk no meio ali. Eu achei que não ia casar tanto. Então eu puxo mais para uma coisa mais medieval, mais high fantasy mesmo. Mas a classe exige a coisa prática, a coisa das engenhocas. Então eu fui pro lado dos cristais Eu sinto que das os runas. JRPGs eles bebem bastante disso, mas assim, em termos de cenários de RPG, eu pessoalmente não Uhum. conheço nenhum que envolva tantas engenhocas assim, mais esse cenário. Tô Tem vendo um. uma. Ah, não, mas é cyberpunk. Então a gente tá pensando mais em steampunk, né?
A É, diferença de steampunk pro cyberpunk, né? O cyberpunk já é Uhum, né, 90% tecnologia, enquanto o sim. steampunk ele fica nesse meio termo, né? uhum. Eu sinto que as questões de O- steampunk também são mais ligadas a um pós-capitalismo e todas essas questões aí, dessa crise do sistema, né? Que é o assunto aí para um próximo bate-papo. Já fica a ideia da gente falar de cyberpunk, de sistema Cyberpunk. cyberpunk, mas foi sumonada pelo cyberpunk. Pois é, o cyberpunk é um tema interessantíssimo que eu gostaria de falar, mas voltando aí ao lado oposto, né? Sobre a questão medieval, as engenhocas também não Tem, precisam ser é, tão tecnológicas assim, né? e eu fico Hum. pensando que, assim, existem, assim, nos anos 80, né, 90, eles foram muito loucos, né? Então, assim, você tem um cenário de AD&D em que você tem espaçonaves, né? E que você voa, que é o Spelljammer. Então, você, tipo, literalmente, você pode pegar um navio que, sei lá, tem tentáculos ou asas, e você vai para o espaço. E você tem explicações ali muito esquisitas do quanto você tem uma área de bolha que você consegue flutuar ali, então tem combates de espada e arco e flecha, né, no meio do espaço, depois você pula no outro navio. Então, você consegue ter essas misturas, né? Então, assim, Uhum. uma coisa mais... porque eu lembrei que alguém perguntou assim, e Star Wars, né? Eu não vou falar, não, para Chegamos senão... ao ponto da live que Star Wars é fantasia medieval Não, também. não, não. Vocês ouviram aqui Você vê, nessa né? Tudo é live fantasia primeiro. medieval. Eu ia falar assim, né? Star Wars ele entra no outro cenário ali, então não vamos colocar dentro da fantasia medieval, mas, né, assim, ele pega muito dessas coisas aí, por exemplo, aí talvez tenha mais a ver com Lenda dos Cinco Anéis, né? Essa coisa dos duelos, né? Dos samurais ali com sabre de luz do que de fantasia medieval propriamente dita. E outra coisa, né? Que alguém perguntou aqui, eu fiquei pensando, o que aconteceu com as crianças da Caverna do Dragão depois, né? Sabe que eu acho que eu tenho essa resposta, né? Eu não, né? O Wizards of the Coast. Eles ficaram lá. E você acredita que tem outras crianças que também estão ali? Também foram Ih, isekai'd? O que é meio estranho, né? Assim, é porque verdade, o Caverna eles... do Dragão é um isekai. É, é um isekai, mas eles estão lá, porque eles estão agora, canonicamente, como personagens mais velhos, né? E que conquistaram muitas coisas, alguns com títulos, os heróis, né? Então eles ficaram lá, gente, eles não voltaram. Esse mestre dos magos, né? Pensando bem, o Crônicas de Nárnia também é um isekai. Se a gente for Também é um isekai. pensar. Curioso ver como o isekai tá muito dissociável da fantasia medieval, né? A gente ainda não conseguiu superar Não. esses dois temas juntos. A gente tá Eu sinto aí que a vendo gente só isso vai cai há conseguir. muito mais tempo. Isso é verdade. A gente É, acha que foram os animes que trouxeram isso à é. tona, mas temos muitos isekais aí já há bastante tempo. A gente só vai se libertar da maldição quando a gente jogar uma sessão isekai. Ah, aí sim, aí sim. Mas antes a gente tem que jogar cenários de fantasia, como por exemplo o de Damacy, que eu tinha comentado no começo da live, Sim, eu vou fazer uma correção. Eu disse que não temos tantas obras recentes de fantasia medieval, mas isso na questão da mídia ocidental, porque na mídia oriental temos aí um revival da fantasia medieval que tá sensacional, com Frieren, com sim, Damacy, com o Witch Atelier. sim. Então, estamos vendo aí uma quantidade de obras bem significativa, que não são isekai, é fantasia clássica mesmo, porque por Uhum. um tempo a gente sentia que só fantasia podia vir junto do isekai, mas Sim. tô achando incrível. Eu Frieren é vou dar um sensível pra mim. spoiler de uma coisa. É muito bom, né? Um spoiler de uma coisa, eu vou deixar aqui o convite. Eu acho que em breve a gente vai poder jogar o sistema oficial de Final Fantasy. Uh, Vamos ver. Vamos ver. esse Algo me diz que isso vai acontecer. Mais ou menos dia 3 assim. Ih, Né, João? Cadê o João? já temos aí um Já spoiler. fugiu. Vocês ouviram aqui primeiro, junto com outras coisas que foram definidas aqui nessa live.
Muitas revelações bombásticas Muitas nessa obra. Muitas revelações. revelações. Eu acho que não dá pra gente considerar Star Wars fantasia medieval. Deixo aqui registrado que Tudo eu não bem. concordei. Tudo bem, tudo bem. A gente acabou falando de muitas coisas, né? Não nos atemos, assim, à questão da fantasia medieval. Porém, a gente conseguiu falar sobre bastante coisa interessante. Tô bastante feliz aí com o resultado. O pessoal compartilhou bastante informação no chat também. Sim. Descobri vários entusiastas de fantasia, de low fantasy, high fantasy, dark fantasy. E aí, bom saber que o interesse se mantém, né? Que eu tinha essa impressão que o interesse hoje em dia estava mais voltado para outras coisas, mas fiquei Eu feliz. achei também, mas eu fiquei bem surpreso, positivamente surpreso, né? Então acho que fica ali, então, assim, de convites, né? Da fantasia baunilha, né? Pra Fê jogar, Final Fantasy, e a dúvida, né? Se a gente precisa jogar Duna de novo para saber se Duna é ou não é fantasia medieval. Eu vou. Eu vou stand pela minha opinião que Duna é fantasia medieval. Sabe que a Fê é uma grande especialista em Duna, né? Quando a gente foi jogar, ela Não, tinha também não é tudo. pra tanto. Também não é pra É tanto. verdade. Os verdadeiros fãs de Duna vão me cancelar por essa afirmação que Duna é fantasia medieval. Ah, mas Você falou se a gente for ver, tem todos os elementos ali. Se você ignorar vários outros, mas a gente pode extrapolar. sim. Vamos botar que é medieval, assim como Star Wars, como a gente definiu. A gente. Então, vamos pensar. E aí, eu vi que a Cat tá aqui. Vamos falar de Cyberpunk. Próxima vez? Vamos falar de Cyberpunk. Eu acho que, inclusive, vou fazer aqui oficialmente o convite para a Cat. A Cat faz pesquisa em Cyberpunk. O mestrado dela é sobre transhumanismo, Cyberpunk, todas as questões associadas à questão do cinema, mas uma grande especialista aí em Cyberpunk. Aproveito o espaço e faço o convite oficial, Cat. A gente ter uma Vamos lá. discussão sobre isso, voltado para o mundo dos RPGs, porque eu confesso que, em termos de Cyberpunk, eu não conheço muitos sistemas, eu conheço só o sistema do Cyberpunk, inclusive eu nunca joguei, tenho até vontade, mas eu acho que tem bastante coisa para explorar sobre esse tema. Com Porque certeza. se na fantasia medieval a gente tem as questões do heroísmo, da fama, do escolhido, eu sinto que o Cyberpunk ele traz à tona outras questões que são interessantes, como eu comentei, do pós-capitalismo, do transhumanismo, Uhum. da relação. Enfim, Cat tem mais a falar sobre isso. Eu vou deixar aqui a dúvida. Blade Runner é Cyberpunk? Eu achei que você ia perguntar se era fantasia medieval. Essa é fantasia medieval. A Cat falou que é. Então a gente pode E, jogar Blade Runner. sem sombra de dúvidas, é uma fantasia medieval. Então, fechou. Fechou. Mas, muito obrigada, pessoal, pelo bate-papo. Me diverti bastante, acho que foi bem interessante. E passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Vivian. Minhas considerações finais são: joguem RPG, joguem fantasia. Eu acho que assim, minha mensagem final é sobre defender o escapismo como forma de promoção de saúde mental, especialmente aqui por meio dos RPGs. Então, fica o convite para vocês para acompanharem as mesas da gente aqui no canal da Critical. Estamos por aí todas as semanas. Muito obrigada. E eu vou além, eu acho que a gente pode fazer. Acho que nessa nossa conversa a gente deu uma pincelada sobre os temas, né? A gente falou mais sobre a questão conceitual, mas tem muita coisa para falar ainda sobre o tema da fantasia medieval e eu gostaria de convidar vocês novamente para voltarem aqui para a gente falar sobre essas questões específicas, porque eu acho que o escapismo em especial tem muita coisa para falar sobre e quero ouvir mais aí o que vocês têm a dizer sobre. Mas, Vitor,
Como considerações finais, eu queria dizer que eu sou fã, né, de fantasia medieval, qualquer um dos estilos. Eu acho que a gente tem que jogar assim. Acho que é o que a Vivian falou, escapismo saudável. E é o meu estilo preferido, embora eu goste muito de terror, né, de sci-fi, de cyberpunk, mas eu acho que eu acabo sempre voltando para minha zona de conforto, que é a fantasia de baunilha, quinta edição, né, Skyfall, Tormenta, aquela coisa bem baunilha. Eu queria me convidar para uma mesa de Skyfall, porque eu só tinha escutado falar, mas o que vocês trouxeram aqui sobre o sistema me interessou imensamente. Tá Então, convidada, estou sempre me convidando. Eu quero participar disso, quero participar disso. Tô sempre aí. convidadíssima. Mas, novamente, agradecer a vocês dois. Muito obrigada, pessoal. Obrigada também ao chat No que foi, como eu disse, né, se mostrou um grande entusiasta da fantasia medieval e aguardo a participação de vocês na nossa próxima conversa, que vai ser sobre Cyberpunk, mas as próximas conversas sobre fantasia medieval, que eu tô vendo que tem muito pano pra manga ainda. Então, muito obrigada a todo mundo. Vitor, Vivian, pessoal da Critical Skills. Acompanhe as redes sociais, no YouTube, no Instagram, no site, no Twitter, em breve no ICQ também, MSN, Orkut, quem sabe, Orkut. MySpace. Então, muito obrigada, pessoal. Tchau, 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 gente. tchau. Até. Até.